Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. Eles o procuraram pedindo ajuda para se livrar do corpo de uma jovem. Na carroceria da caminhonete havia uma figura humana enrolada em um cobertor. Enquanto dirigiam em direção a um local isolado próximo ao rio, um dos envolvidos se lembrou do que havia feito com a mulher no celeiro. Ele admitiu que a havia agredido e afirmou que os outros 2 homens também haviam se aproveitado dela. Essa confissão sombria deu o tom macabro do que viria a seguir. Quando finalmente chegaram ao local deserto, retiraram o corpo da mulher da caminhonete e o colocaram no chão. Nesse momento, perceberam que a perna dela parecia se mover. Ainda mais assustador foi o gemido fraco que veio debaixo do cobertor em que ela estava enrolada. Um dos homens pegou uma arma em seu veículo e atirou 3 vezes na cabeça dela, eliminando qualquer chance de sobrevivência. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. Hoje, vamos mergulhar em um dos casos mais angustiantes e profundamente trágicos que vai te arrepiar até os ossos. Esta é a história de Holly Lynn Bobo, uma jovem de 20 anos do Tennessee que desapareceu da própria casa, um lugar onde ela deveria estar segura. Seu desaparecimento não apenas devastou sua família, mas deixou uma marca indelével em toda a região. Darden, Tennessee, é uma cidadezinha que mal aparece nos mapas. Nada mais do que uma parada modesta ao longo da rodovia 412, no condado de Decatur. Com uma população de cerca de 3.000 pessoas, a paisagem ao redor de Darden é uma mistura de campos vastos, bosques densos e extensões de terras agrícolas que parecem não ter fim à medida que se dirige pela região. Holly Lynn Bobo sonhava em dedicar sua vida a ajudar os outros, refletindo seu profundo senso de compaixão e empatia. Aspirando se tornar enfermeira, ela planejava fazer uma diferença significativa no mundo. Era filha de Karen e Dana Bobo, e tinha um irmão mais velho, Clint, 5 anos mais velho que ela. A mãe de Holly, Karen, dava aulas na escola elementar de Scotts Hill, enquanto o pai, Dana, era conhecido na cidade por sua bondade e disposição em ajudar os vizinhos com tudo, desde problemas com o carro até pequenos consertos em casa. A vida pessoal de Holly também era repleta de esperança e promessas. Ela estava em um relacionamento sério com um jovem chamado Drew Scott. Eles encontravam alegria em prazeres simples, caminhar perto das plantações ao entardecer ou conversar sobre seus sonhos para o futuro, quando Holly concluísse os estudos de enfermagem. Drew havia dado a Holly um anel de compromisso, refletindo a intenção mútua de eventualmente dar o próximo passo no relacionamento e construir um futuro cheio de amor, respeito mútuo e a estabilidade que ambos tanto desejavam. Na manhã de 13 de abril de 2011, o dia de Holly começou ainda mais cedo do que o habitual. Determinada a se sair bem em uma prova marcada para as 8 horas, ela já estava acordada às 4h30, concentrada em seus cadernos e livros na mesa da cozinha. Karen, que se preparava para ir trabalhar na escola, havia feito o lanche da filha com carinho. Era uma rotina que ambas conheciam de cor. Holly estudando de pijama, com uma caneca de café ao lado, e Karen garantindo silenciosamente que a filha tivesse tudo o que precisava. Pouco antes de sair, Karen beijou a testa de Holly, disse que a amava e a lembrou de dar o seu melhor na prova. Foi um momento tão comum e reconfortante que Karen jamais poderia imaginar o caos que estava prestes a acontecer. Às 7h30 da manhã, o namorado de Holly, Drew, já estava de pé e se dedicando a um de seus hobbies: caçar perus nas terras da avó de Holly. Ele ligou rapidamente para ver como estavam os estudos da namorada. A conversa foi breve, típica de 2 pessoas com pouco tempo, mas que queriam ouvir a voz uma da outra antes de começarem o dia. Logo depois, Holly pegou seus livros, o lanche e seus pertences e saiu para sua garagem coberta da família. Eram quase 7h45 e ela pretendia ir para a aula na Universidade do Tennessee, onde estava estudando com dedicação para se formar em enfermagem. No entanto, no quintal ao lado, James Barnes, um morador local bem familiarizado com a família Bobo, foi surpreendido em sua rotina matinal por sons inquietantes vindos da direção da casa dos Bobo. Primeiro,
Ele ouviu o que parecia ser a voz de uma mulher gritando para que alguém parasse. O tom de urgência e medo fez com que James parasse imediatamente. Instintivamente, ele olhou para a borda da mata próxima à casa, tentando ver o que estava causando aquele alvoroço. No entanto, a visão estava obstruída pelas árvores densas e as figuras permaneceram ocultas. Então, ainda mais assustador, James ouviu gritos distintos ecoando pela paisagem, normalmente tranquila. Alarmado e sem saber exatamente o que estava acontecendo, James entrou em seu carro para ir ao trabalho, mas preocupado com os vizinhos, ligou para sua mãe e pediu que ela entrasse em contato com Karen Bobo. James sentia que algo estava muito errado. Sempre conheceu os Bobos como uma família pacífica, frequentadora da igreja, e ouvir gritos vindos da propriedade deles era perturbador de um jeito difícil de descrever em palavras. Enquanto isso, dentro da casa dos Bobo, o irmão de Holly, Clint, foi acordado pelo latido insistente do cachorro da família. O animal, percebendo algo errado, estava agitado o suficiente para despertar Clint de um sono profundo. Ainda grogue e desorientado, Clint ouviu vozes estranhas do lado de fora, carregadas de tensão ou conflito. À medida que a curiosidade se transformava em preocupação, Clint foi até a janela e levantou a persiana, tentando entender o que poderia estar acontecendo na propriedade da família. Quando espiou, viu duas figuras perto da garagem, agachadas, aparentemente discutindo intensamente. Uma das figuras, mais baixa e magra, tinha o porte e o cabelo loiro de Holly. A outra era mais alta, vestida da cabeça aos pés com roupas camufladas. Algo que levou Clint a assumir imediatamente que se tratava de Drew, já que sabia que o namorado de Holly havia planejado caçar perus naquele dia. Ainda meio adormecido, Clint ficou confuso, sem saber se aquilo era uma simples discussão, uma conversa urgente ou algum mal-entendido. Sem querer se intrometer em algo que poderia ser pessoal, ele decidiu ligar para a mãe e perguntar se Holly havia mudado sua rotina ou se havia outro motivo para estar do lado de fora naquela hora. As ligações de Clint para Karen caíram direto na caixa postal, então ele mandou uma mensagem de texto, esperando uma resposta rápida. No fundo, ele acreditava que tudo ficaria bem. Talvez Holly estivesse chateada com algo simples ou apenas se despedindo de Drew antes das aulas. No entanto, os sinais de alerta começaram a soar na cabeça de Clint quando ele percebeu que a confusão estava mais alta e mais intensa do que uma simples briga matinal. Ao mesmo tempo, a mãe de James Barnes, após conversar com o filho, entrou em contato com Karen para contar o que James tinha escutado. Uma discussão, gritos e um confronto. A tensão era palpável. Karen, ao receber a notícia alarmante, foi imediatamente tomada por um pressentimento terrível. Algo dentro dela dizia que aquilo não era um conflito comum ou uma briga de namorados. Ela ligou para casa e Clint atendeu. Ele parecia nervoso, tentando entender a situação. Karen perguntou se Holly ainda estava em casa ou se já tinha saído para da escola. Clint respondeu que Holly estava lá fora com Drew, o que fez o coração de Karen quase parar. Naquele exato instante, guiada por sua intuição materna, ela chegou a uma conclusão assustadora. O homem de camuflado talvez não fosse Drew. Com a voz trêmula, ela disse a Clint: "Esse não é o Drew. Ligue para todos os vizinhos." Em seguida, correu para o escritório de onde trabalhava e discou o número de emergência. Um pânico tomou conta dela, e ela sabia que cada segundo contava. Tudo o que aconteceu naquela manhã, desde a sessão de estudos de Holly até o despertar confuso de Clint e a inquietação de James Barnes, se desenrolou rapidamente. Em questão de minutos, uma percepção sombria tomou conta de Karen. Sua filha poderia estar em sério perigo. Não consigo me lembrar exatamente das palavras que saíram da minha boca naquele momento, refletiu Karen mais tarde, com emoção visível. Mas me lembro que alguém mencionou o condado de Henderson, e nós moramos no condado de Decatur, então acho que literalmente desmaiei no chão. Depois disso, tudo virou um borrão. Acho que tentei ligar para o Clint, mas sinceramente não sei se usei o telefone da biblioteca ou o do escritório. Ele ainda estava tentando entender se Holly havia faltado à aula ou se tinha ido caçar com Drew. Eu só repetia: "Esse não é o Drew." E em um momento de pânico eu disse: "Pegue uma arma e atire nele."
Clint, confuso com o tom frenético da mãe, pediu esclarecimentos. Ele queria saber se Karen realmente queria que ele atirasse em Drew. Mas antes que pudesse obter qualquer resposta concreta, Karen desligou o telefone em desespero. Sozinho com seus pensamentos, Clint correu até a porta dos fundos da casa, esperando ver algo que esclarecesse a confusão. O que ele viu, no entanto, foi uma cena perturbadora. Holly e um homem desconhecido caminhando firmemente em direção ao bosque nos fundos da propriedade. Por razões que ele não conseguia compreender totalmente, Holly não gritava, nem era arrastada fisicamente. Ela parecia caminhar por vontade própria, embora sob pressão. Ainda assim, a cena era inquietante o suficiente para que Clint se lembrasse do apelo urgente da mãe. Pegue uma arma. Com o coração disparado no peito, ele rapidamente pegou uma arma de fogo e saiu. Ao atravessar a garagem aberta, deu de cara com uma descoberta assustadora. Uma poça de sangue próxima ao carro de Holly. Essa pista horrível aumentou ainda mais seu alarme. Percebendo a gravidade da situação, Clint ligou imediatamente para o serviço de emergência para relatar que sua irmã estava sendo levada contra a vontade. Ao mesmo tempo, Karen também conseguiu ligar para os serviços de emergência, embora, em meio ao pânico, mal conseguisse formar frases coerentes. Ela pediu ajuda a uma amiga para levá-la para casa, pois estava emocionalmente abalada demais para dirigir. Às 8h10 da manhã, os policiais chegaram ao local, e Karen chegou logo atrás. Sentindo uma necessidade urgente de fazer algo, qualquer coisa, Karen correu diretamente para o bosque gritando: "Holly, Holly!" Sua voz ecoou entre as árvores, mas não havia sinal de sua filha. Nenhuma resposta, nenhuma indicação de que direção Holly e o homem não identificado poderiam ter seguido. Pouco depois, Dana, o pai de Holly, chegou e encontrou a propriedade tomada por autoridades. O Departamento de Investigação do Tennessee, TBI, estava presente junto com o FBI, unidades da SWAT e agentes federais. Do ponto de vista de quem via de fora, poderia parecer reconfortante ver tantas agências trabalhando juntas. No entanto, Dana achou a cena desorganizada e caótica, com oficiais agrupados, parecendo incertos sobre o que fazer primeiro. Ficando cada vez mais impaciente e desesperado, Dana implorou: "Por favor, vocês precisam encontrar minha filha. Façam alguma coisa. Tragam a Holly de volta para casa." Naquele momento, inúmeras perguntas circulavam na mente de todos. Quem levou Holly? Teria sido um estranho ou alguém conhecido na região do condado de Decatur? A área era rural, cheia de florestas densas e terras agrícolas, mas os vizinhos geralmente se reconheciam. Ou pelo menos reconheciam os veículos uns dos outros. Dana não conseguia evitar encarar a possibilidade perturbadora de que o sequestrador de Holly conhecia sua rotina, entendia a disposição da propriedade e usou esse conhecimento a seu favor. Os investigadores não perderam tempo em verificar as evidências imediatas. A mancha de sangue encontrada na garagem foi testada, e os resultados confirmaram que pertencia a Holly Bobo. Se ainda havia alguma dúvida de que a vida de Holly corria perigo iminente, aquela descoberta a eliminou completamente. A notícia do aparente sequestro de Holly se espalhou rapidamente pelo condado de Decatur, fazendo com que toda a comunidade se unisse em torno da família Bobo. As autoridades utilizaram todos os recursos disponíveis, desde cães farejadores treinados para detectar o cheiro humano, até helicópteros vasculhando os campos abertos e copas das árvores em busca de qualquer sinal da mulher desaparecida. Milhares de voluntários, amigos, vizinhos e até desconhecidos preocupados se uniram para vasculhar quilômetros de estradas rurais sinuosas, bosques densos e margens de rios, rezando para encontrar alguma pista que pudesse levá-los até Holly. Em meio a essa busca gigantesca, a polícia tentou rastrear o celular de Holly para ver se isso ajudaria a determinar com mais clareza para onde ela havia sido levada. Os sinais indicavam que seu telefone se deslocou pelo condado de Decatur, viajando para o norte em direção a uma área arborizada próxima à Interestadual 40, antes de seguir repentinamente para o sul por outra estrada. Os dados de localização do telefone cessaram entre 8h30 e 9 da manhã, com o último sinal registrado próximo a Gooch Road. Essa interrupção abrupta no sinal foi um lembrete arrepiante de que o tempo precioso estava se esgotando. Enquanto isso,
Os investigadores também precisavam considerar todas as possibilidades, por mais dolorosas que fossem, incluindo a hipótese de que alguém dentro da própria casa de Holly estivesse envolvido. Essa suspeita inevitavelmente recaiu sobre Clint, seu irmão, que havia sido o último membro da família a vê-la viva naquela manhã. Os detetives analisaram o relato de Clint, observando que ele mencionou ter visto duas figuras e ouvido vozes estranhas antes de testemunhar o desaparecimento de Holly com um homem de roupa camuflada. Embora tenha cooperado plenamente, surgiram dúvidas a respeito de arranhões encontrados em seu corpo, o que poderia sugerir uma luta. Seu computador foi apreendido para análise, seus registros telefônicos foram examinados minuciosamente e ele teve que passar por 2 testes de polígrafo. Durante todo o processo, Clint manteve sua inocência, afirmando categoricamente que nunca machucaria sua irmã e que apenas estava seguindo as instruções desesperadas de sua mãe. Após intensos interrogatórios, buscas e os testes com detector de mentiras, as autoridades finalmente o isentaram de qualquer envolvimento. Nos dias e semanas após o desaparecimento de Holly, lembretes tangíveis de sua ausência começaram a surgir. Ao longo de trechos solitários de estradas locais, equipes de busca e transeuntes encontraram itens espalhados que pertenciam a Holly. Páginas, seus deveres de casa e anotações das aulas, seu celular e até o lanche que sua mãe havia preparado naquela manhã. Cada descoberta trazia tanto dor quanto um lampejo de esperança. Por um lado, cada item era um lembrete cru de que Holly não estava mais em casa, segura. Por outro, encontrar seus pertences dava aos voluntários uma nova determinação. Pensavam, se esses objetos estão aqui, talvez Holly esteja por perto. À medida que as semanas se arrastavam sem respostas concretas, alguns nomes começaram a surgir como possíveis suspeitos no sequestro de Holly. Zach Adams, seu irmão Dylan Adams, o primo Jason Autry e o amigo Shane Austin. Aos olhos da maioria dos moradores locais, essas pessoas tinham uma reputação problemática e eram associadas a substâncias ilegais e outras atividades criminosas. Entre todos os indivíduos inicialmente investigados pela polícia, um nome se destacava: Zach Adams. As autoridades já conheciam seu histórico criminal extenso, que incluía múltiplas prisões por envolvimento com drogas, além de roubo e agressão. Eles também tinham registros de um padrão perturbador de violência que o diferenciava de criminosos comuns. Um incidente particularmente chocante envolveu ele atirando no joelho da própria mãe em 2004, seguido por ameaças, em 2005, de matar os avós. Atos que deixaram a comunidade e até alguns de seus parentes distantes profundamente perturbados. Diante desse histórico, quando Holly Bobo desapareceu, o nome de Zach surgiu naturalmente como um dos principais suspeitos. A polícia decidiu fazer-lhe uma visita, na esperança de que, ao interrogá-lo diretamente, pudessem obter alguma pista ou até mesmo uma confissão. Apesar de muitos moradores do condado de Decatur e dos arredores sussurrarem sobre a reputação problemática de Zach, ele negou de forma veemente e repetida qualquer envolvimento no desaparecimento de Holly. Parecendo quase ofendido com a sugestão, apresentou um álibi. Na manhã em que Holly desapareceu, afirmou estar em casa com sua namorada, Rebecca Earp, e com seu irmão, Dylan. Nem as autoridades locais, nem o Departamento de Investigação do Tennessee, TBI, conseguiram encontrar provas imediatas que contradissessem diretamente sua versão. Sem evidências suficientes para efetuar uma prisão, não tiveram outra escolha senão deixá-lo em liberdade naquele dia. Com o foco em Zach momentaneamente suspenso, os investigadores voltaram sua atenção para outra figura suspeita que também residia no condado de Decatur: Terry Britt. Esse criminoso registrado morava relativamente perto da casa de Holly, e seu histórico pintava um retrato perturbador. Ele havia passado boa parte da vida atrás das grades por sequestro e outros crimes graves, incluindo delitos frequentemente dirigidos a mulheres jovens. Ainda mais alarmante era seu histórico documentado de preferência por vítimas loiras de olhos azuis, características que lembravam fortemente a aparência de Holly. Para tornar tudo ainda mais suspeito, sua residência no norte do condado de Decatur coincidia com o trajeto geral indicado pelos registros telefônicos de Holly no dia do desaparecimento. Quando a polícia bateu à porta de Britt,
Mal teve tempo de dizer algo antes que ele oferecesse, sem ser solicitado, uma declaração de inocência. Eu não estou me aproveitando de ninguém, insistiu, reconhecendo de forma indireta os rumores que corriam pela comunidade ligando-o ao caso. Segundo Britt, ele estava ocupado com uma tarefa doméstica aparentemente banal na manhã do desaparecimento de Holly, comprando uma banheira com sua esposa em um ferro velho local. No entanto, intrigantemente, a loja em questão não tinha nenhum registro da compra. Nenhum documento, nenhuma lembrança, nada. As autoridades, movidas por um crescente sentimento de desconfiança, obtiveram um mandado de busca para vasculhar a propriedade de Britt. Chegaram equipados com cães farejadores de cadáveres, na esperança de que os animais detectassem qualquer vestígio de restos humanos ou evidência relacionada ao caso de Holly. Como se viu, os cães indicaram possíveis traços em 2 veículos de Britt e em várias ferramentas espalhadas pela residência. Os investigadores apreenderam esses itens para testes de DNA minuciosos, catalogando cuidadosamente cada peça. No entanto, apesar desses sinais promissores, nenhuma das análises laboratoriais apresentou uma evidência decisiva, nenhum elo conclusivo com Holly. Desesperadas para extrair qualquer declaração incriminadora que Britt pudesse soltar em privado, as autoridades intensificaram suas táticas. Grampearam o telefone de Britt, instalaram escutas em sua casa e monitoraram atentamente suas conversas, na esperança de que ele confessasse algo quando achasse que ninguém estava ouvindo. Mas para a frustração dos investigadores, a vigilância não produziu nenhum resultado, e a pergunta sem resposta permaneceu. Terry Britt era realmente inocente ou apenas havia conseguido driblar as investigações? As dúvidas se intensificaram quando surgiu uma gravação de uma conversa entre Terry Britt e o agente do TBI, Terry Dickus. Nessa troca perturbadora, Britt expôs fantasias grotescas que pareciam espelhar o desaparecimento de Holly, objetificando de maneira brutal uma jovem sequestrada como se fosse apenas uma posse. Ele a descreveu como jovem, bonita, com um corpo mais ou menos perfeito, como um brinquedo. E foi além, especulando o que alguém faria depois de sequestrá-la. Se você mantém, tem que alimentar, tem que esconder, e se você mata, o que vai fazer com isso? O teor gráfico dessas declarações foi suficiente para causar repulsa até nos investigadores mais experientes. Ainda assim, de forma perturbadora, isso não bastou para incriminá-lo formalmente. Terry Britt manteve sua versão, insistindo que não teve nenhuma participação no sequestro, e nenhuma prova irrefutável o ligava ao desaparecimento de Holly. A situação piorou ainda mais quando o cofre pessoal de Britt revelou um cheque escrito à mão referente à suposta compra da banheira. Diante da falta de provas concretas e pistas estagnadas, o TBI acabou decidindo deixar de considerá-lo como principal suspeito. Enquanto isso, o custo emocional e financeiro da investigação disparava. O desaparecimento de Holly se tornou a investigação de pessoa desaparecida mais cara da história do Tennessee, um reflexo do volume de recursos, humanos e tecnológicos, mobilizados para encontrar qualquer rastro da estudante de enfermagem tão querida por todos. Dia após dia, agentes da lei, equipes de busca e resgate e voluntários de vários condados vasculhavam campos, reviravam matas densas e investigavam qualquer indício de pista, por mais frágil que fosse. Mas o tempo seguia seu curso e não havia nenhum sinal tangível de Holly. Pesava no coração de todos o fato de que, à medida que os dias se transformavam em semanas e as semanas em anos, a probabilidade de encontrá-la viva diminuía. Durante 3 longos anos, o caso parecia ter estagnado completamente. Famílias por todo o condado seguiam com suas vidas, mas a casa dos Bobo permanecia em um estado constante de angústia e dor, sem saber se ou quando voltariam a ver Holly. A cada dia que passava, uma nova sombra cobria o frágil fio de esperança. Então, como se fosse um enredo de cinema, uma reviravolta crucial ocorreu em fevereiro de 2014. Zack Adams, o mesmo Zack que havia negado com tanta veemência qualquer envolvimento no sequestro de Holly, se viu novamente em apuros com a justiça. Desta vez, foi acusado de roubo e de ameaçar a cunhada com uma arma de fogo. As acusações eram graves o suficiente para levá-lo à prisão,
afastando-o da sociedade. Enquanto Zack estava atrás das grades, seu irmão Dylan Adams também teve problemas com a lei, supostamente por roubar armas de fogo. As dificuldades pessoais de Dylan eram bem conhecidas. Ele possuía uma deficiência cognitiva reconhecida e um QI abaixo da média. O próprio avô comentou que Dylan frequentemente confundia fatos e eventos ao contar histórias, o que dificultava separar verdade de confusão. Apesar dessas limitações cognitivas, o Estado o considerava apto para dirigir e ele possuía uma carteira de motorista válida. Eventualmente, Dylan fez um acordo judicial pelas acusações de posse de armas, que previa sua liberação sob condições específicas. Um dos requisitos mais notáveis era que ele morasse com um policial aposentado. Amigo da família Bobo. 5 semanas após Dylan ter se mudado para a casa do policial aposentado, uma medida resultante do acordo judicial por causa das armas, uma ligação inesperada para os serviços de emergência trouxe um novo e alarmante desdobramento ao já complicado caso de Holly Bobo. Durante essa ligação, Dylan afirmou que possuía informações cruciais sobre o destino final de Holly, com potencial para finalmente abrir um caso que há muito tempo estava atolado em versões contraditórias e provas inconclusivas. Segundo o relato de Dylan, na manhã de 13 de abril de 2011, exatamente o dia em que Holly desapareceu, ele a viu na sala de estar de Zack. Ela estava sentada em uma poltrona verde, usando uma blusa rosa, visivelmente angustiada, enquanto outras 3 pessoas estavam no cômodo. Seu primo, Jason, o amigo deles, Shane, e, claro, o próprio Zack. Dylan alegou ainda que esses homens haviam cometido atrocidades contra Holly e que chegaram ao ponto de filmar os atos horrendos. Durante mais de 3 anos, boatos e sussurros circularam sobre Zack, insinuando que ele fazia piadas profundamente perturbadoras sobre o desaparecimento de Holly. Algumas pessoas do condado de Decatur contaram que Zack parecia quase indiferente, gabando-se repetidamente de que as autoridades jamais descobririam a verdade, ou encontrariam os restos mortais de Holly. Relatos adicionais sugeriam que ele se vangloriava de ter usado Holly de maneiras inimagináveis, insinuando que havia se filmado cometendo atos depravados contra ela. Uma afirmação que ecoava de forma assustadora as revelações perturbadoras feitas por Dylan. No entanto, apesar de todos esses rumores e das novas declarações de Dylan, a suposta gravação de vídeo permanecia fora do alcance da polícia, que buscava desesperadamente algo concreto que ligasse Zack diretamente ao desaparecimento e presumível assassinato de Holly. De forma angustiante, a obsessão de Zack por Holly parecia ir além de piadas de mau gosto. Uma de suas ex-namoradas revelou que ele a ameaçou usando o nome de Holly, dizendo em detalhes aterrorizantes que a amarraria do mesmo jeito que havia amarrado Holly Bobo, para que ninguém nunca mais a visse. Apesar disso, como a fita de vídeo nunca apareceu e Dylan voltou atrás em partes de sua confissão, alegando ter sido coagido, os investigadores se viram em um nevoeiro de incertezas. Ainda assim, as declarações de Dylan foram suficientes para motivar a prisão dele, de Zack, de Jason e de Shane. Em uma reviravolta que adicionou uma camada emocional extra ao caso, soube-se que tanto Zack quanto Jason haviam sido alunos da mãe de Holly, Karen Bobo, na época da escola primária, tornando toda a história ainda mais perturbadora para a família. Em 30 de abril de 2014, um dos suspeitos, Shane, recebeu imunidade temporária em troca de sua total cooperação com as autoridades, presumivelmente para esclarecer o mistério sobre o paradeiro de Holly e os papéis que diferentes indivíduos poderiam ter desempenhado em seu desaparecimento. No entanto, em apenas 3 semanas, esse acordo de imunidade foi abruptamente revogado. As autoridades alegaram que Shane havia deixado de cooperar e que poderia até estar atrapalhando a investigação. Com o fim do acordo, o caso parecia voltar ao ponto de estagnação, deixando a família e a comunidade em uma angústia renovada sobre se haveria ou não um avanço real na localização de Holly. Então, em 13 de setembro de 2014, 5 meses após a revogação da imunidade de Shane, um morador local chamado Larry Stone saiu para colher ginseng na floresta,
completamente alheio ao fato de que estava prestes a fazer uma descoberta assustadora. Escondidos naquele local remoto, ele encontrou fragmentos de restos humanos, incluindo um crânio e um recipiente separado, descrito como um balde, que continha mais ossos. O crânio apresentava um orifício de bala, uma trajetória que começava na parte de trás e saía pela bochecha esquerda, revelando um cenário de violência brutal. Nos dias seguintes, testes forenses confirmaram que aqueles restos pertenciam, de fato, a Holly Bobo. Também foram encontrados objetos pessoais muito íntimos, roupas íntimas, uma bolsa, batom, canetas e até o inalador de Holly. Todos lembretes chocantes de uma vida jovem interrompida de forma cruel. Os procedimentos judiciais que se seguiram foram devastadores para os entes queridos de Holly. Em um momento de partir o coração durante o julgamento, a mãe de Holly, Karen, desmaiou ao se deparar com os pertences recuperados da filha, com o peso da realidade se tornando quase insuportável. A dor aumentou ainda mais quando, apenas alguns meses depois, em fevereiro de 2015, Shane, um dos 4 suspeitos originais, foi encontrado morto em um quarto de hotel, em um aparente suicídio que levantou ainda mais perguntas perturbadoras e deixou os investigadores lutando para esclarecer os fatos sem o testemunho potencial dele. Enquanto isso, os 3 réus restantes, Zach Adams, Dylan Adams e Jason Autry, passaram mais 3 anos enredados em uma sequência de audiências legais, todos se declarando inocentes diante de uma longa lista de acusações: sequestro, agressão física criminosa e assassinato de Holly Bobo. Ao longo dessa saga jurídica prolongada, detetives, promotores e agentes do TBI pressionaram repetidamente os 3 suspeitos, usando todas as táticas disponíveis para obter confissões detalhadas ou localizar novas provas que finalmente desvendassem o mistério. Em 2017, após anos mantendo sua inocência, Jason Autry inesperadamente negociou um acordo com a promotoria. Ele concordou em se declarar culpado por sequestro agravado e por solicitação para cometer assassinato, recebendo uma sentença de 8 anos em troca de seu testemunho juramentado contra Zach e Dylan no julgamento previsto para setembro daquele ano. Durante seu depoimento, Jason apresentou uma versão dos eventos que contrastava fortemente com as declarações anteriores de Dylan, lançando ainda mais dúvidas sobre o que realmente aconteceu na sala de estar de Zach em 13 de abril de 2011. Segundo Jason, ele chegou à casa de Shane acreditando que iriam fabricar substâncias ilícitas. Em vez disso, afirmou ter se deparado com algo muito mais horrível. Zach, Dylan e Shane já haviam sequestrado e agredido brutalmente Holly. Jason alegou ter visto Dylan queimando certos itens em um grande barril, enquanto Zach estava próximo de sua caminhonete, visivelmente tenso. Foi então, segundo Jason, que Zach lhe pediu ajuda para se livrar do corpo de uma jovem. Jason disse que na traseira da caminhonete de Zach havia uma figura embrulhada em um cobertor, que lhe disseram ser Holly Bobo. Jason exigiu uma forma de pagamento por sua ajuda, especificamente mais das substâncias que ele procurava, e só então concordou em ajudar a esconder o corpo. A caminho do local remoto perto do rio, Jason lembrou que Zach demonstrava uma atitude perturbadoramente insensível, vangloriando-se abertamente do que havia feito com Holly no celeiro da avó de Shane. De acordo com a lembrança de Jason, Zach afirmou que havia forçado Holly a ter relações com ele e que Dylan e Shane também haviam se aproveitado dela. Essa jactância macabra estabeleceu um tom sombrio para o que viria a seguir. Quando finalmente chegaram ao local desolado, Jason afirmou que arrastaram o corpo de Holly para fora da caminhonete e o colocaram no chão, apenas para que ele notasse algo que o encheu de pavor. O pé dela parecia se mover. Ainda mais arrepiante foi o som de um gemido fraco vindo de dentro do cobertor que a envolvia. Alarmado com esses sinais de vida, ele rapidamente alertou Zach. Em resposta, Zach supostamente pegou uma pistola de seu veículo e disparou 3 tiros na cabeça dela, garantindo que não houvesse possibilidade de sobrevivência. Nesse exato momento, o grupo teria ouvido o som de um motor de barco nas proximidades, o que os levou a entrar em pânico com medo de serem descobertos. Sem perder tempo, eles descartaram o corpo de Holly e fugiram, deixando para trás uma cena macabra. Pouco tempo após esse ato violento, Jason alegou que Zach o procurou com outro pedido macabro, desta vez envolvendo o próprio irmão de Zach,
Dylan. O suposto motivo por trás dessa proposta chocante era silenciar Dylan, que não parava de falar sobre o que haviam feito com Holly. Em troca de eliminar Dylan, Zack prometeu a Jason uma parte de sua herança, que ele esperava receber futuramente de seu avô rico. Jason admitiu que realmente concordou com o plano e logo levou Dylan ao rio Tennessee em um barco de pesca, com a intenção de atirar nele e se livrar do corpo na água. No entanto, o destino e um pescador desavisado intervieram. O pescador reconheceu Dylan, conhecia pessoalmente o avô dele e se aproximou. Esse encontro social forçou Jason a abandonar seu plano mortal, e ele nunca mais tentou matar Dylan. Acrescentando ainda mais camadas ao mistério, Jason também afirmou que Zack lhe contou que haviam ido até a casa de Holly naquela manhã fatídica com o objetivo de roubar algo: ingredientes para fabricar substâncias ilícitas. No entanto, ao chegarem mais cedo do que o planejado, depararam-se com Holly, que gritou assim que os viu. Em uma decisão precipitada e imprudente, eles escolheram sequestrá-la em vez de correr o risco de serem identificados. Apesar desses argumentos da defesa e do fato perturbador de que os dados do celular de Zack pareciam indicar que ele estava em outro lugar que não a última localização conhecida de Holly, um júri acabou condenando Zack Adams. Em 22 de setembro de 2017, foi proferida a sentença de condenação pelos crimes de sequestro, agressão e assassinato de Holly Bobo. Inicialmente, o promotor buscava a pena de morte, mas Zack negociou um acordo judicial que lhe permitiu cumprir o restante da vida na prisão sem possibilidade de liberdade condicional, evitando assim uma possível sentença de morte. O tempo não parou após a condenação de Zack. Em 2022, 5 anos após sua sentença, Zack entrou com um pedido de novo julgamento. Ele alegou que houve erros no processo legal e buscava outra chance de provar sua inocência, ou pelo menos garantir um resultado diferente. A Corte de Apelações do Tennessee rejeitou esse pedido, mantendo efetivamente sua sentença de prisão perpétua e deixando-o cumprir sua pena pelo assassinato de Holly. Dylan Adams recebeu uma sentença de 35 anos, que atualmente está cumprindo. Enquanto isso, Jason Autry, que havia fornecido alguns dos testemunhos mais incriminadores contra Zack, foi libertado da prisão em setembro de 2020.